Claro, eu sou um entusiasta, né? Eu não, como eu sempre falo, eu não sou customizador, não sou nada, eu sou entusiasta. Mas eu me interesso muito, né? Então, eu fiz questão de aprender um pouquinho de cada parte que eu precisava ali para poder executar, poder fazer a moto. Então, é claro que algumas coisas eu só aprendi o basiquinho e alguém me ajudou muito. Outras partes eu consegui desenvolver melhor, como a parte elétrica, tal, inteiramente, carburação, e consegui fazer inteiro. Meu irmão também gosta muito de moto, então a gente já mexia em moto, em motor. Então eu tinha uma noção interessante, mas quando você tem que fazer, e tem que fazer sob medida, é diferenciado, né? Então tudo que se faz 3 vezes, né? O primeiro ficar ruim, o segundo ficar mais ou menos eu não quero, então tem que ter um terceiro. Essa é uma moto que realmente ela não é para agradar todo mundo, né? Ela é uma moto com dimensões esquisitas, né? Sem freio, sem embreagem, então ela não é uma moto prática nem nada. Então eu acho que uma parte das pessoas poderia enxergar essa moto mais como obra, sacou? Como visual, e a outra parte poderia enxergar como a obra de construção, por assim dizer, né? O trabalho de metal. Agora, com certeza é isso, não é uma moto que agrada a todo mundo. Eu não tinha essa intenção, né? Essa bike foi construída exatamente da maneira que eu queria e é isso que me basta, sacou? Essa moto, ela tem 2 nomenclaturas. Ela foi XS 650 por alguns anos e em 73, 74, se eu não me engano, ela virou TX 650 e algumas poucas diferenças de motor, nada muito grandioso, e em seguida ela voltou a ser XS. Que eu saiba, a gente só tem TX no Brasil, ou as poucas que eu conheci, todas eram TX. Deve haver também XS de outros anos, mas por algum motivo todas as que eu esbarrei são entre 73 e 75 ou algo assim. Mas que eu saiba, não sobraram tantas assim, né? Então, quando essa moto apareceu na minha vida, através de um amigo, ela não era nada a ver com isso, né? Ela tinha um hardtail mais curtinho, né? Um guidão baixo, um pouco mais drag bike, assim, que era bem legal, mas na minha visão ela já tinha que ser isso, assim. Então, até pedi uma licença à customização anterior do ex-dono e falei, eu vou picar no meio, me perdoe, vou picar lá no meio e vou fazer de novo. E é um motor que é incrível, cara, como eu gosto desse motor, como ele é bonito, cara. Pela idade que ela tem e tal, pela mecânica rudimentar, por assim dizer, ela surpreende o tanto que ela é forte. É claro, hoje, essa moto não é mais para andar forte, né? Assim, feito tudo isso, eu tenho que ter a ciência que essa moto não é para andar tão forte, né? É uma moto que freia pouco, né? Uma moto que tem embreagem na mão, então não é uma moto para andar muito forte. Como eu queria esse visual sem freio, então eu optei por vamos no low and slow, vamos legal, vamos tranquilo, parando sem susto, né? Para manter esse visual interessante. Acho que é isso. Você comentou da cor, né? Essa é uma cor que, como eu não tinha um orçamento tão grande para fazer, eu não queria fabricar uma tinta só para ela e tal, ia ser uma coisa muito mais cara. Então eu usei uma tinta de linha já, uma tinta da Renault, né? E aí eu não estava tão contente com o pigmento original dela, então eu dei uma manipulada nela ainda, eu coloquei um pouco mais de verde, um pouco mais de alumínio, mas fiz umas 2, 3 modificações e chegou nessa cor aqui. E o flame bem classiquinho, né? Um flame branquinho. Tudo nessa moto para mim é menos é mais. Tudo é menos, sempre menos. Deixa eu te contar uma curiosidade. A gente falou da ponteira, e aí a ponteira foi desenvolvida assim para ser sob medida.
Mas aí, o chatão aqui não queria deixar uma emenda no cano em qualquer lugar. Então, a gente desenvolveu a curva de escape de uma forma que a emenda do cano ficasse exatamente embaixo da pedaleira. Então, não ficasse uma emenda sobrando ali no meio do caminho. Então, esse tipo de besteira foi pensado desde lá do começo. Os suportes, as pedaleiras foram fabricadas, a pedaleira não foi comprada, ela foi fabricada na chapa. Então, o suporte, a pedaleira, os pezinhos de freio, de embreagem foram todos fabricados, não tem peça de catálogo. E essa é a parte que eu mais queria nessa moto, essa riqueza de mãos trabalhadas, sabe? Eu queria construir uma chopper e não queria fazer em cima de uma Sportster, que seria o caminho mais tradicional, assim, mais fácil, por assim dizer. E esse motor dessa moto é onde começou essa história toda, né? Porque esse motor eu achava ele lindo demais e pouco eu via um motor desse, pouco eu via uma moto dessa andando. Então, pesquisando um pouco mais sobre a moto e vi todas as modificações que tinham sido feitas. Estados Unidos tem muita, né? Mas Japão, obviamente, também tem muita. E aí eu comecei já a ver essa moto sempre chopper e não mais ela original, né? Então, num dado momento aí eu tropecei em uma de um amigo e aí falei, ó, vai ter que ser isso aí mesmo, eu vou encarar esse desafio e vou picar essa moto no meio e vamos fazer outra, inteiramente outra, né? É uma moto que... eu não sou customizador, né, Hugo? Eu não sou construtor, eu não sou fabricante, mas é uma moto que eu tive o cuidado de botar a mão em 99% do que ela tem. Então, claro que a parte estrutural, a parte de segurança da moto, obviamente eu não pude fazer quadro, né? O Fernando, que era Sofir Shoppers, que fez a moto do Cleverson, fez toda a estrutura para mim, né? Toda essa parte estrutural que ele fez, eu já tinha muita na cabeça a dimensão que essa moto tinha que ter, as rodas que essa moto tinha que ter, né? Então, a minha ideia era que você visse uma moto vazia, pelada, estilo uma show bike, bem vazia, mas que ela andasse, tivesse elétrica, tivesse tudo como ela tem, né? Então, é claro que ela não é uma moto que agrada a todos, ela é uma moto ou meio que ou ame ou odeie, né? Um estilo de moto diferentão. Ah, não tem freio, a embreagem o câmbio é no pé, a embreagem é no pé. Não é uma moto fácil de pilotar, não é uma moto que agrada a todo mundo. Mas o meu desafio aqui foi, cara, eu quero chegar neste ponto. E aí eu fiz questão de aprender boa parte das coisas que eu não sabia para fazer nessa moto. Então, 100% da elétrica é nova e eu fiz sob medida para ficar escondida do jeito que eu queria, né? Então, a carburação lateral, eu fiz coletores de admissão, a gente fez 3 coletores de admissão para chegar nessa posição, né? Então, tudo que foi feito nessa moto, pecinhas de torno, ao invés de eu mandar tornear, eu encontrei um senhorzinho torneiro que quis me ensinar um pouquinho, então eu torneei algumas pecinhas de torno para eu poder dar mais valor ainda para cada peça que está ali, sabe? Então, fazer a moto era um sonho para mim, mas poder fazer pedaços e partes é a parte que realmente importou de verdade, assim. É um valor diferenciado. Realmente eu fazia questão de que tivesse uma coisa muito feita à mão, cara. O Fernando é um cara fantástico, fez esse trabalho de metal e ele mesmo também refez muitas coisas para ele ficar no ponto que ele achava bom. Então a gente tem essa sintonia, assim. Então eu acho que uma identidade dessa moto é você olhar e ver que as peças foram feitas, não compradas, nem de catálogo. E nenhum problema nisso, mas é isso que eu queria para essa moto. Eu queria que você visse que não é perfeita a peça. Ela não é simétrica e maravilhosa, mas ela é bem feita, feita com muita atenção e muito cuidado. Então assim, alguns detalhes dessa moto eu quis realmente deixar à mostra que foram feitos. Todo o trabalho de metal shape, então isso aqui eu não tenho nenhuma condição de fazer, nem habilidade, nem maquinário, nem nada. Embora eu soubesse como eu queria, eu não conseguia executar essa parte. Então o Fernando, que é um cara fantástico, desenvolveu para mim as ponteiras que elas foram fabricadas na chapa e no martelo. E aí, sobram algumas marcas, algumas rebarbas ali de martelada e tal, então eu não quero que tire, eu quero que deixe.
Porque essa não é uma ponteira que foi comprada, não foi importada, não é chinesa, não é de marca. Ela foi feita e essas marcas fazem parte dessa história. Existem alguns poucos detalhes da pintura que eu sei também onde estão, que eu falei, não vou refazer. Não vou refazer. Esses poucos detalhes mostram que é um cara que não manja tudo, que não sabe, não é profissional, que fez, que no meu caso. E é assim que deveria ser, eu acho. Para essa moto, o que sobrou dessa moto de verdade? Motor e o pezinho de apoio. Claro, o berço do quadro aqui também é, né? Mas eu uso frente de Sportster, eu uso roda 21 de alguma Cross, talvez Falcon, e a roda traseira é 18, se eu não me engano, talvez de Lander. No comecinho atrás eu queria montar com 21 e 16, mas aí a 16 seria um pouquinho mais larga a tala do pneu e não era uma coisa que eu queria uma moto muito magra. Então eu já comecei a pensar no 18 e a hora que eu achei o 18, falei, eu quero 21 e 18, não tem jeito. Então o quadro já foi feito com a 21 e 18 montada, para ver a simetria e o formato aqui, principalmente da curva de baixo. O tanque é Lucky Friends, manoplas e punho de acelerador Lucky Friends também, né? O farol é um farol japonês, que eu fui presenteado pelo Vita da Chaser, que é um farol fantástico, é um TT&Co japonês mesmo, uma peça maravilhosa. E é isso, não tem muitas peças realmente de outras motos, tirando as rodas e suspensão, tem muita fabricação envolvida, né? Pode até não parecer, mas tem muita fabricação. Então, o paralama não é de catálogo, o paralama foi fabricado pelo Fernando, o CC Bar foi fabricado pelo Fernando, as ponteiras, obviamente o quadro, coletor de admissão. Então, tem muita peça fabricada. Então, quando eu falo que eu fiz muita coisa, eu até fiz, mas o grosso desse trabalho foi feito por grandes amigos, né? Então, não posso deixar de citar, obviamente, o Fernando, o Leandro, que me ajudou a pintar essa moto, pacientemente, várias tentativas, né? Então, eu tenho grandes amigos que me aguentaram, Adriano, Vitor, Ricardo, que me aguentaram nesse processo, porque eu fazia um negócio errado e chegava puto da cara. Os caras, calma, mano, calma. Vai dar certo. Vai dar certo. Então, 2 anos e meio aguentando um cara reclamar, né? Mas eu acho que eu cheguei num lugar que eu tô orgulhoso.